Tenho certeza que você achou que o Oscar era um prêmio, uma cerimônia em celebração apenas do cinema. Mas você se enganou. Ele também pode ser uma celebração da literatura e eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a relação literatura e cinema, mais especificamente do Oscar 2025 e alguns dos seus indicados a melhor filme e também a outros prêmios aí, outras categorias dessa cerimônia que é tão importante, né? Outras também são muito importantes, mas pelo menos essa é a que tem mais visibilidade aí das premiações do cinema. E esse canal aqui é de literatura, evidentemente, então a gente vai fazer uma relação muito legal aí de literatura e cinema. Inclusive eu vim aqui com a minha camiseta com a representação de um dos filmes mais clássicos da história do cinema, que é o Viagem à Lua, do Georges Méliès, um filme de 1902, então um dos primórdios do cinema, que você pode encontrar aí facilmente pela internet e que eu recomendo muito. É um clássico do cinema francês. Inclusive, o Georges Méliès foi um dos primeiros, talvez o primeiro a entender o cinema enquanto ficção, que ele podia contar uma narrativa ficcional, assim como se fazia na literatura, né? Porque até então, desde a criação do cinema com os irmãos Lumière, pensava-se então no cinema como um registro da realidade e não necessariamente para contar uma história, né? E lá foi o Méliès, então, para falar de histórias, para contar histórias nos filmes. E o cinema, logo cedo, então, logo depois disso, descobriu uma fonte de inspiração muito grande, a literatura, né? Que o cinema ele podia buscar na literatura muitas das histórias que ele podia contar. É claro que ele empresta de vários lugares, né? Da cultura popular, de histórias, né? De acontecimentos históricos, do teatro, de outros filmes também e outras artes. Mas a literatura me parece ser uma das fontes inesgotáveis do cinema. Então hoje eu vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre filmes que estão indicados ao Oscar, que são baseados em livros, né? Eu vou separar em três grandes categorias: livros que filmes que foram baseados em livros de maneira direta e concorrem a melhor filme, livros que foram baseados em livros e de maneira direta e não concorrem a melhor filme, e inspirações indiretas aí para compor a trama do filme. Mas antes de mostrar para vocês esses filmes e esses livros, eu vou pedir aquilo de sempre para você, que é se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um like, poder interagir o máximo que você puder aqui com o canal, porque quanto mais você interage, melhor para o canal, não te custa nada e o YouTube vai poder recomendar esse conteúdo para mais pessoas. E se você gosta mesmo desse mundo dos livros, eu tenho uma dica para te dar, né? Um convite. Agora a Acrópole tem o seu clube de membros. Nesse clube de membros, por uma contribuição pequena mensal, você pode ter acesso a vários brindes, vários vídeos antecipadamente e conteúdos específicos. Para você se cadastrar como membro, basta clicar no botão que está abaixo aqui do vídeo, seja membro, e veja todas as categorias, escolha aquela que mais combina com o seu perfil e entre nesse mundo dos Acrópoliers, né? São os apoiadores da Acrópole, são os Acrópoliers. Vamos lá, gente, não tinha como não começar essa lista, né, sem falar, primeiramente, evidentemente, do filme Ainda Estou Aqui. Provavelmente é o maior fenômeno aí da história do cinema brasileiro. Foi indicado a 3 Oscars, né? A categoria de melhor filme internacional, na categoria de melhor atriz, com a Fernanda Torres, que já levou o Globo de Ouro e outros prêmios menores, e também a melhor filme, é um recorde, no sentido em que é o primeiro filme brasileiro indicado à categoria de melhor filme. Outros filmes também foram indicados a mais de uma categoria, o Central do Brasil foi assim, o Cidade de Deus também foi indicado a 4 categorias no caso, mas
nenhuma delas a melhor ator, ou melhor filme, ou melhor direção, por exemplo. E o filme está realmente sendo visto lá nos Estados Unidos, né? O que é uma coisa muito rara para um filme brasileiro. E esse filme foi baseado num livro de mesmo nome, Ainda Estou Aqui, né? É escrito e publicado em 2015 no Brasil pelo escritor Marcelo Rubens Paiva. Marcelo Rubens Paiva, famoso pelo seu livro Feliz Ano Velho, e o Ainda Estou Aqui é quase como uma continuação do Feliz Ano Velho. Eu resenhei o Ainda Estou Aqui no canal, antes da Fernanda Torres ganhar os prêmios, ou ser indicada, o filme ser indicado ao Oscar, né? Dá uma procurada aqui no canal que você vai achar o vídeo de análise do livro. Eu gostei muito do livro e então o livro conta justamente a história da mãe do Marcelo Rubens Paiva, a Eunice Paiva, que era casada com o Rubens Paiva, um ex-deputado caçado pela ditadura militar. E o livro conta, então, a partir do Alzheimer da mãe, né? A mãe que lutou tanto pela memória do marido que foi levado pela ditadura, torturado e morto, e lutou, né, para ter notícias do marido durante muitas décadas. É um filme que trata, né, de uma história, um livro que trata de uma história muito forte para a história do Brasil e de toda a América Latina. Outro filme que está concorrendo a melhor filme é o Conclave. E o conclave conta a história, então, justamente, né, de um conclave, que é aquela reunião em que os cardeais vão se reunir a portas fechadas, né, a chave, por isso o nome conclave, vem do latim, né, para escolher um novo papa. Um papa morre, então os cardeais precisam escolher um novo papa. E esse filme, com a atuação magnífica do Ralph Fiennes, é baseado no livro Conclave, do Robert Harris, de mesmo nome, né, com uma história direta, bem parecida. Ele troca ali o nome de um ou outro personagem e uma outra origem dos personagens, mas no geral ele é bastante fiel ao livro, né? E é muito... Esqueça aquela adaptação Anjos e Demônios do Dan Brown, que é super espalhafatosa, né? Eu até gosto, mas é espalhafatosa. Aqui a coisa tá na nuance, né? No discurso, na sutileza, né? E no cabo de guerra entre esses cardeais que almejam, então, um papado. O que era para ser uma questão religiosa se torna uma questão política e numa briga de egos enorme. Como eu disse, o Ralph Fiennes está numa atuação muito boa no filme. Eu estou lendo, inclusive, o livro, tá? Eu vou resenhar aqui para o canal. E no filme, que eu também já vi, o Ralph Fiennes está numa atuação muito boa, tanto que concorre a melhor ator, é um dos favoritos, né? E ele tem uma atuação, assim, ele faz o personagem que está numa crise de fé, mas tem que comandar o conclave. É ele que tem que ser o responsável por organizar um conclave. Ele que já não tem muita fé mais na igreja, né? E é sempre na sutileza, na nuance, a interpretação dele, o olhar, mas tem uma hora que ele se irrita com um outro cardeal que fala que votou nele, vai continuar votando nele, e ele não quer ser papa, e ele dá um berro com o cara, ele perde a estribeira, e quando ele perde a estribeira, parece que baixa nele o Lord Voldemort, personagem que ele interpretou na saga Harry Potter, né? O tom de voz é o mesmo, assim, né? O ator nem escolheu um outro registro de voz. É só uma curiosidade aí, para quem é Potterhead e tal, mas é um filme muito legal e eu tô gostando muito do livro. E o filme Wicked também concorre a melhor filme e outros prêmios, inclusive a Ariana Grande, que também é cantora, e que recentemente eu descobri que não era só cantora, também era atriz. Ela concorre ao prêmio de melhor atriz coadjuvante e é meio que quase que barbada, né? Parece que ela vai levar. E esse aqui é um filme de dupla inspiração literária. Por quê? Ele é baseado no livro Wicked, do escritor Gregory Maguire, e que é, na verdade, uma inspiração que ele teve direta num outro livro, que é O Mágico de Oz, gente. É como se fosse uma fanfic do Mágico de Oz. É uma história que conta a história pregressa, se eu não me engano, da bruxa má do Oeste, que é uma das personagens do Mágico de Oz. Eu ainda não li o livro, eu ainda não vi o filme, então não posso opinar, né? Como já dizia a Glória Pires, né? Não vi, não posso opinar, mas vou tentar assistir até a cerimônia. Já faz alguns anos que eu tento assistir o máximo possível de filmes que concorrem
ao Oscar de melhor filme. Geralmente são 10, né? Ano passado eu consegui ver os 10 e mais acho que uns 4 ou 5 que concorriam em outras categorias, mas não em melhor filme. E esse ano eu vou tentar fazer o mesmo. Vamos ver se eu consigo, e o Wicked é um dos que eu quero ver. Um clássico da ficção científica virou filme, né? O Duna Parte 2 é um filme que concorre ao Oscar e foi baseado em um livro, baseado no livro do Robert Harris, Duna. Esse é a parte 2 é o mesmo livro, tá, gente? Teve a parte 1 e a parte 2 agora, tá saindo agora. Eu não li o livro, tava esperando, assim, eu queria ler o livro para ver os filmes, mas eu não aguentei e fui lá e vi os filmes. Então depois eu quero voltar e ler o livro, fazer o caminho contrário. É, me parece que o filme foi meio ignorado em alguns prêmios. A crítica especializada diz que vai acontecer um efeito Senhor dos Anéis. Para quem não lembra, o Senhor dos Anéis também foram 3 filmes, cada um baseado num livro, né? A Sociedade do Anel, As Duas Torres, O Retorno do Rei. E a saga foi ignorada no filme 1, no filme 2, para premiar toda a saga no filme 3. Tanto que O Senhor dos Anéis Retorno do Rei é o filme com o maior número de estatuetas, junto com Ben-Hur e o Titanic, se eu não me engano, com 11. Então dizem que vai acontecer isso com Duna. Eu adorei o filme, sobretudo o filme 2. Eu achei incrível, embora eu não ache o Timothée Chalamet aí lá grande coisa como ator. Eu acho que ele é um pouco superestimado, mas ao contrário do que eu imaginava, eu acho que ele mandou bem no filme, assim, tá um filme legal. E então eu quero ler o livro. Se você já leu o livro, escreva aqui o que você acha do livro, né? Mas é mais um livro aí um filme de inspiração direta na literatura que concorre ao melhor filme no Oscar de 2025. O filme Nickel Boys também concorre a melhor filme e ele é baseado num livro chamado Reformatório Níquel. A tradução para o português ficou essa, o Reformatório Níquel, do escritor norte-americano Colson Whitehead. Eu não vi o filme ainda, nem li o livro. Sei que ele ganhou o Pulitzer, inclusive o Whitehead fez uma coisa impressionante. Ele conseguiu ganhar 2 Pulitzers. Um por esse livro, que virou filme, e o outro por The Underground Railroad, que aí sim, esse eu li e fiz uma resenha aqui no canal. É um livro que eu gosto muito. Então eu não saberia opinar muito sobre esse livro, mas é o 5º, olha, para você ter uma ideia. São 10 filmes que concorrem à categoria de melhor filme. E aqui esse já é o 5º que foi baseado diretamente num livro. E para terminar essa leva aí de livros, né, de filmes baseados em livros que concorrem a melhor filme, nós temos o filme Um Completo Desconhecido. Ele é baseado no livro Dylan Goes Electric, do Elijah Wald. Esse livro é um livro de não ficção que conta uma parte da trajetória do Bob Dylan. Né? Bob Dylan que venceu, inclusive, um prêmio, né, gente? Um prêmio Nobel de Literatura pelas suas canções. Ele escreveu um ou outro livro ali, mas a academia premiou ele pelo seu cancioneiro e não pela sua literatura mais estrito senso, assim. Mas esse filme é um recorte, né, e o livro também é um recorte de quando o Dylan fez uma transformação na maneira como ele compunha, né? Ele que usava o violão, usava a harmônica, que são típicas do estilo folk, que é o estilo dele, e ele passa a tocar guitarra elétrica. Né? Então é um fenômeno quase Jorge Ben e Jor no Brasil. Né? O cara tocava violão, passou a tocar guitarra, etc. Guardadas as devidas proporções e situações. Né? Então eu não vi o filme, não li o livro, esse livro não tem em português ainda. Provavelmente, depois do sucesso do filme, esse livro vai ser traduzido para o português brasileiro com certeza. Tá, outros filmes que não concorrem à categoria de melhor filme, que foram baseados em livros e inspirações diretas, né? A gente tem o filme Magic Candies, que concorre ao melhor curta de animação. Esse livro é baseado esse filme, eu sempre confundo, gente, vocês já viram que eu confundi várias vezes aqui filme e livro. Esse filme é baseado num livro chamado Balas Mágicas, da escritora sul-coreana Rina Baek, né, que fala de um menino introvertido e tal, que descobre algumas balas mágicas e a partir daí vai ter que interagir com o mundo. É tudo que eu sei sobre e me pareceu assim bastante bonitinho e por ser um curta eu queria muito assistir. Ele concorreu ao melhor curta de animação, mas tem um outro livro aqui que foi adaptado a filme e esse filme concorre ao melhor
animação, longa-metragem de animação. É o filme O Robô Selvagem. O Robô Selvagem dizem que é o favorito para o Oscar, né? Ele foi baseado no livro de mesmo nome do escritor Peter Brown. É bastante interessante o mote, né? É um robô que é programado para sobrevivência e ele, quando ele abre os olhos pela primeira vez, ele está numa ilha deserta de humanos. Lá só tem os animais, então ele vai ter que interagir ali, sobreviver de alguma maneira nessa ilha. Então ele é por isso, né, um robô selvagem. Pode parecer até contraditório, né? Mas é o mote do filme, mote do livro. Também me interessei bastante e quero assistir animação. Inclusive faz bastante tempo que eu não vejo animações, né? Eu preciso dar um gap. Eu tenho um gap, uma falha em animações. Eu preciso, sei lá, fazer uma maratona e rever as grandes animações dos últimos 10 ou 15 anos. O filme Black Box Diaries concorre a melhor documentário. E ele é baseado num livro chamado Black Box, da escritora japonesa Shiori Ito. E é um livro que é um livro de não ficção, é um diário, né, como se fosse um diário dela falando sobre um acontecimento muito traumático na vida dela, quando ela teve, né, relações sexuais, digamos assim, não consentidas, né? Ela não consentiu e a outra pessoa a forçou. Tô tentando não usar a palavra porque, né, o YouTube tem essa de ficar cortando, né, vídeos, desmonetizando vídeos que você fala coisas bastante fortes. Enfim, mas parece bastante interessante essa obra e também não vi, não li, mas é baseado diretamente num livro. Agora, algumas inspirações indiretas, gente. O filme O Reino do Planeta dos Macacos concorre a melhores efeitos visuais. Mais um filme da interminável saga de Planeta dos Macacos, que começou acho que lá nos 70, teve filme nos 80, aí agora nos 2010 também. Enfim, tem muitos e muitas versões de O Planeta dos Macacos. E esse filme, ele não é inspiração direta no livro, porque é só o primeiro Planeta dos Macacos que veio de um livro que se chama O Planeta dos Macacos, do escritor francês Pierre Boulle. Então, sabe quando você vai tendo direitos sobre aquele universo? Então, quem comprou os direitos foi tendo direitos de alargar aquele universo e fazer inúmeros filmes, enfim. Mas já está muito distante da obra original. De qualquer forma, é uma inspiração direta porque a origem disso tudo foi na literatura. O filme Gladiador 2 concorre a melhor figurino. E só, gente, só. Então tem nada da potencialidade. Eu não vi o filme ainda, tá? Não tô criticando pelo valor, mas parece que ele não tem nem de longe o mesmo impacto do Gladiador. Primeiro Gladiador que ganhou o melhor filme. E assim, foi um fenômeno geracional, né? O Gladiador. E então temos o Gladiador 2, que, enfim, o mundo do Gladiador é baseado num livro chamado Those About to Die, do escritor Daniel P. Mannix, esse é o nome dele. E o primeiro livro, enfim, ele sai com esse nome. Depois do sucesso do Gladiador, o livro acaba saindo com outro nome, chamado The Way of Gladiator. Então, que não tem tradução para português, pelo menos eu não achei. Então, assim, o Gladiador 2 tem uma inspiração indireta aí nesse livro, que mudou de nome. E, assim, eu não percebi muita empolgação da galera para ver esse Gladiador. E eu não vi muitas críticas, assim, positivas sobre o filme. Gostaria de ver, porque eu gosto do primeiro filme. Mas não sei, né? Enfim, de qualquer forma, tem uma inspiração indireta aí da literatura. O filme Emília Pérez está cercado de polêmicas. Eu não vou entrar aqui nessas polêmicas, mas se você vive nesse planeta e está mais ou menos acompanhando notícias do Oscar, com certeza você está sabendo das declarações de uma das atrizes, né? A atriz principal, de algumas declarações bastante controversas do próprio diretor, né? Enfim. O Emília Pérez é o grande concorrente do Ainda Estou Aqui para a categoria Melhor Filme Internacional. E também concorre a Melhor Filme, Melhor Atriz, etc. Ele recebeu 13 indicações. É quase um recorde, né? Acho que o recorde
se eu não me engano, 14 indicações. Não vi o filme, mas quero ver até o Oscar, mas a crítica especializada diz que não entende o hype desse filme. E porque a Academia do Oscar indicou esse filme em tantas categorias. Algumas coisas, né, assim, acompanho alguns canais de cinema, eles dizem assim que são inexplicáveis, assim, que não dá para entender porque o filme teve essa proporção. E o filme ele é vagamente inspirado, pelo menos uma parte do filme é vagamente inspirado numa parte de um livro chamado Écoute, do escritor francês Boris Razon. A parte que é inspirada é um traficante de drogas, ele sim é um homem, nascendo do corpo de um homem, e ele se entende uma mulher, então ele vai fazer uma transição de gênero, inclusive uma cirurgia, né? Enfim. E esse é um dos motes, né, para a questão da Amélia Pérez, né? Mas aí o livro vai para outras searas, também não fica só nisso. Então foi daí que o diretor, que é francês, né? O que é muito maluco, é um diretor francês com uma história que se passa no México com atores estadunidenses, assim, não faz o menor sentido na minha cabeça, mas tudo bem. E, enfim, mas tem uma inspiração indireta na literatura aí. E para fechar, gente, a gente tem o filme Nosferatu. O Nosferatu ele concorre a 4 categorias no Oscar. O Nosferatu ele é um remake do primeiro Nosferatu de 1922, que é um grande filme aí do expressionismo alemão, né? Então, mais de um século depois, a gente teve finalmente aí um remake, né? E na época do primeiro filme, lá em 22, eles tentaram comprar os direitos do livro Drácula, do Bram Stoker. Mas não houve um acordo e eles não poderiam ter feito filme. E aí, para evitar problemas de direitos autorais, né? Pelo menos é o que eles achavam, eles mantiveram a mesma história, mas eles trocaram os nomes dos personagens, trocaram a localidade onde se passa a história e gravaram o filme. É evidente que isso chegou, né, nos detentores dos direitos autorais do Bram Stoker, que já era falecido, e rolou um processinho e a família do Bram Stoker evidentemente ganhou o processo. Ou seja, era plágio na cara dura. E então a justiça determinou que todas as cópias de Nosferatu fossem destruídas. E aí houve uma destruição em massa mesmo dessas cópias, só que algumas sobreviveram, né, guardaram essas cópias contra a lei, e é por isso que hoje a gente tem acesso ao Nosferatu de 22. Talvez o Nosferatu novo não existisse, evidentemente, se o Nosferatu lá primeiro não tivesse sobrevivido ao tempo, né? Então, assim, ele é... Desculpa aí a trocadilho, né? Mas foi sugado do Drácula, né? Sugou todo o sangue do Drácula ali, o Nosferatu. Então é uma inspiração, digamos, indireta aí para o cinema. Perceberam, gente, quantos livros já foram adaptados para o cinema? E eu só estou falando dos filmes concorrentes ao Oscar de 2025. Se você achar que esse for um bom tema, eu posso continuar fazendo vídeos aqui falando dessa relação literatura-cinema, porque a gente tem, inclusive, vencedores de Oscar que foram adaptações de literatura. Citei aí O Senhor dos Anéis, por exemplo. Mas há outros tantos, outros que concorreram. E outra, a gente não precisa ficar só no Oscar também, não. A gente pode pensar em novela, a gente pode pensar em série, né? Recentemente, 2 séries boas estrearam aí de 2 livros icônicos do realismo mágico, que é o 100 Anos de Solidão e o Pedro Páramo, né? Então, por que não? Podemos falar sobre isso, né? Novela, série, etc., que vieram da literatura. Então, se você achar que é um tema legal, escreva aqui nos comentários. E no mais, fique por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!